Se olhar para a Terra a partir da Estação Espacial Internacional à noite, você conseguirá ver a luz das cidades do espaço. Esse é o tamanho do nosso impacto como espécie. As cidades gigantes e multiculturais por todo o mundo. Construímos prédios tão altos que eles quase somem de vista. Muitas cidades são construídas do zero para que milhares e milhares de pessoas possam viver nelas. Mas, o que é isto? Um lindo macaco. O que você está fazendo aí, amiguinho? Quer uma banana? Sim, ela parece estar deliciosa. Cuidado agora, não vai cair dessa árvore. Ups! Caramba, a natureza é tão brutal às vezes. Aposto que ele não acordou pensando que se tornaria comida de leão. O quê? Nada de humanos? Para onde foram todos? Parece que quando aquele macaco caiu da árvore, acabou criando uma cadeia de acontecimentos que fez com que os humanos nunca tivessem existido na Terra. Ah, já sei. Certamente estamos em um universo paralelo. Bem, vamos pular para alguns milhares de anos à frente. Como é a vida na Terra? Os humanos alteraram cerca de 50% ou mais da superfície do planeta. Então, não haverá nenhuma cidade ou paisagem esculpida por nós. Ou seja, nada terá sido tocado pela mão humana. A Terra agora parece ser um paraíso animal. Eles estão por toda parte. Os bichos que antes eram encontrados só na África, agora vivem em diversos continentes. Há leões andando livremente pela América do Norte. E veja só, na Europa, há rinocerontes, elefantes, lobos, alces, até ursos vivem lá. Como não existem humanos para ocupar grande parte do espaço da Terra, os mamíferos agora estão livres para ir para onde quiserem. Bem, você sabe, mamíferos diferentes de nós. Há uma enorme diversidade entre eles também. A Terra se tornou uma espécie de expansão da África que conhecemos hoje, em termos de espécies animais. Você também pode ver mamíferos de grande porte, bichos preguiças gigantes, tigres dente de sabre e até mastodontes agora estão caminhando como nos tempos antigos. Sabe por que nosso planeta não é assim? Porque os humanos ocupam muito espaço com suas estruturas. Por exemplo, a África do nosso universo não possui tamanha diversidade animal porque esse continente é mais adequado para os animais prosperarem. O motivo é outro. Nós não mexemos muito em grande parte do continente. Nossos ancestrais também são responsáveis pela extinção dos mamíferos gigantes. A Era do Gelo não foi a única culpada. Na nossa Terra, os humanos são a forma de vida inteligente. E como seria nesse universo paralelo? Como você pode imaginar, a seleção natural é o que guia a evolução. Isso, aliado a mutações aleatórias que observamos em algumas espécies, sugere que mesmo sem humanos por aqui, é provável que alguma forma de vida inteligente se desenvolvesse. Então, os primatas agora são a espécie dominante. Ou talvez os suricatos evoluiriam até dominarem o mundo. O clima também seria mais fresco que o nosso. Isso porque não haveria gases de efeito estufa. Segundo a NASA, a tendência atual de aquecimento é resultado da atividade humana desde os anos 50. Isso quer dizer que o aumento dos níveis de gases do efeito estufa na atmosfera é responsável pelo calorão que estamos enfrentando. Os gases do efeito estufa são chamados dessa maneira porque, assim como em uma estufa, prendem o calor. Eles permitem que a luz solar passe através da atmosfera, mas o calor que ela traz não sai da nossa atmosfera por causa deles. Isso é bom. Caso contrário, a vida por aqui seria impossível. Mas, por terem aumentado muito ultimamente, esses gases fazem o planeta ficar mais quente do que deveria. Agora, vamos voltar à nossa Terra paralela. Na água, a grande barreira de corais na Austrália ainda está totalmente intacta e continua sendo o maior sistema de barreira de corais que existe, bem como o maior organismo vivo do planeta. Esta nova Terra também é cheia de árvores, todas exuberantes. É verde para todo lado. Existem todos os tipos de árvores e elas abrigam vários animais diferentes desse planeta. E como não há desmatamento, a floresta tropical amazônica permanece forte e mais vibrante que nunca. Mas e se os humanos aparecessem na Terra de repente? Talvez neste ano, ou um ano antes. Eles certamente não seriam a espécie dominante de imediato e sofreriam bastante no começo. A evolução e o processo de aprendizado seriam lentos até chegarem ao topo e precisariam se adaptar ao seu novo lar. Isso seria como viajar para 130 mil anos atrás na nossa realidade. Para uma época onde os humanos modernos, ou Homo sapiens, tinham acabado de surgir. Os nossos ancestrais daquela época não eram novos. A única coisa nova é que eles evoluíram para o Homo sapiens. Na época, não fomos deixados aqui por alguma espaçonave ou qualquer coisa do tipo. Mas nessa realidade paralela, é exatamente isso que aconteceu. Um monte de humanos caiu do céu.
Agora, eles devem aprender tudo do zero. Precisam descobrir como sobreviver e prosperar nesse novo ambiente. Tem que caçar sua própria comida e aproveitar o que o planeta tem a oferecer. Foi a mesma coisa que fizemos 130 mil anos atrás. Estes novos humanos são nômades. Não vivem em um só lugar, pois precisam explorar para entender melhor o local em que estão, assim como os animais que os rodeiam. À medida que suas famílias aumentam, se dividem em grupos menores para encontrar novos lugares mais adequados para construir suas casas ou até mesmo um lugar onde a sobrevivência seja mais fácil. Como já faz um tempo que chegaram a essa nova terra, esses humanos já exploraram bastante e se adaptaram bem ao lugar. Suas ferramentas são melhores e estruturas de moradia, parecidas com cabanas, finalmente começam a aparecer. Há 50 mil anos, desenvolvemos nossa linguagem. Esses humanos também desenvolveram uma, pois precisavam se comunicar melhor uns com os outros. Com a comunicação, se tornam cada vez mais organizados e conseguem fazer planos melhores para o futuro. Todos os cachorros se originam dos lobos, e há duas teorias sobre o que aconteceu para que as feras selvagens se tornassem os melhores amigos dos seres humanos. Uma diz que os humanos primitivos capturaram alguns filhotes de lobos e os criaram como bichos de estimação. Aí, com o tempo, foram se tornando lobos domesticados. Outra teoria afirma que os lobos é que se autodomesticaram. Isso é chamado de sobrevivência dos mais amigáveis. Tanto os lobos quanto os humanos eram caçadores. Então esses animais provavelmente descobriram que seria mais vantajoso ficar perto dos humanos em vez de competir diretamente com eles. Alguns lobos aterrorizavam os humanos com sua agressividade. Outros podem ter sido mais amigáveis, ganhando acesso aos suprimentos de comida dos caçadores. À medida que o tempo passa, o comportamento humano moderno começa a aparecer. As casas fixas passam a surgir em locais que beneficiam as pessoas. Talvez perto de um rio ou de lugares onde o solo é fértil. Assim, também é possível criar animais e plantar o próprio alimento. Ao se instalarem em locais fixos, as comunidades começam a surgir também. Por serem bastante sociais, é natural que vivam perto umas das outras. Não demora muito e os humanos já ocupam o planeta inteiro, se espalhando pelos continentes, com comunidades e famílias próprias. E, claro, com seus bichos de estimação. A paisagem do planeta muda, assim como aconteceu com a nossa realidade, para satisfazer as necessidades humanas. As culturas se desenvolvem, a rivalidade começa, e as pessoas começam a se afastar umas das outras. Milhares e milhares de anos se passam, e essa sociedade humana passa a ficar cada vez mais parecida com a que temos hoje. Mesmo assim, as coisas poderiam ter acontecido de forma totalmente diferente. Poderia já haver uma espécie inteligente com a qual seria necessário competir, e então o progresso poderia ter sido mais lento. Talvez uma sociedade poderia surgir onde diferentes tipos de vida inteligente conseguiriam coexistir em paz. Aí, quando você entrasse em uma cafeteria, um suricato poderia ser seu atendente. Seus locadores poderiam ser um casal de irmãos gorila. Ou quando você fosse a uma barbearia, um primata usando apenas um avental de barbeiro é que cortaria seu cabelo. Se não, as coisas provavelmente acabariam iguais às da nossa realidade. Os humanos seriam a espécie mais numerosa da Terra. E certamente a que causaria mais impacto no planeta. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram um planeta que recebeu o nome de UCF 1.01. Esse mundo está a cerca de 33 anos-luz de distância da Terra. Isso torna o planeta nosso vizinho de porta, no esquema cósmico das coisas, obviamente. Honestamente falando, o corpo espacial é apenas um candidato a planeta, porque os astrônomos ainda não mediram a sua massa, mas eles têm bastante esperança. O aspirante a planeta é muito diferente da nossa Terra. A apenas 2,7 milhões de quilômetros de distância de sua estrela, ele completa sua órbita em um dia e meio. É um mundo deserto e escaldante, com temperaturas na superfície que atingem até 540 graus Celsius. Ainda mais surpreendente é o fato que é provável que todo o planeta esteja coberto de magma. Mesmo que o UCF 1.01, ou qualquer que seja o nome dele, já tenha tido uma atmosfera, ela definitivamente já foi fervida pelo calor. Mas então a questão é, e se a Terra uma vez passasse por algum evento catastrófico que deixasse o nosso planeta no mesmo estado, fervendo, com a superfície coberta por uma espessa camada de lava? As pessoas conseguiriam se adaptar a tais condições e mudar para viver no subsolo? Parece inacreditável, mas os especialistas têm certeza de que, com o tempo, os humanos se transformariam em toupeiras saudáveis e bastante felizes.
Claro, a vida seria muito diferente do que a atual. Não existiriam mais pôr do sol e amanhecer. Esqueça viajar de avião e exploração espacial, a menos que as pessoas encontrem uma maneira de lançar um foguete de dentro da Terra. Não existiriam mais piqueniques no parque ou banhos de sol à beira-mar. As pessoas precisariam construir uma vasta rede de túneis subterrâneos que conectariam as grandes cidades. Os meios de transportes mais prováveis neste mundo seriam trens silenciosos de alta velocidade e carros elétricos. Depois de se mudar para o subterrâneo, as pessoas teriam dificuldades não apenas físicas, mas também psicológicas. No início, sua nova casa seria um lugar escuro, árido, sem ar fresco e sem cor. Para se adaptar a essas difíceis condições de vida, as pessoas teriam que fazer algumas mudanças no design. Estufas, parques bem iluminados com árvores e ilusões de céu, cheiros e sons familiares. Tudo isso ajudaria as pessoas a se adaptarem à sua nova vida. Depois de viver no subsolo por várias gerações, os humanos começariam a parecer um pouco diferentes. Pálidos por causa da falta de luz solar, olhos grandes e sensíveis adaptados a uma iluminação mais fraca e pulmões mais desenvolvidos. E imagine só o cheiro! Quanto à possibilidade de viver no subsolo, bom, me escute. Você pode imaginar as profundezas da Terra como uma enorme massa de rocha sólida comprimida, mas a realidade é diferente. Essa massa está fortemente rachada. A água escorre pelas fraturas e rachaduras na camada externa do planeta, a crosta. Alguns desses riachos atingem a profundidade de muitos quilômetros. Em outras palavras, a subsuperfície da Terra provavelmente poderia conter vida vegetal e animal. Se as pessoas vivessem no subsolo, não teriam falta de água potável. Os reservatórios no interior do planeta contêm 100 vezes mais água do que todos os lagos, rios e pântanos juntos. Além disso, essa água escorre pelo solo, o qual atua como um purificador. Mas as pessoas teriam que ter muito cuidado para manter as fontes de água intactas. Caso contrário, as cidades subterrâneas seriam inundadas e se transformariam em armadilhas gigantes cheias de água. Também seria um grande desafio viver sem luz solar. As plantas não podem sobreviver sem a luz ultravioleta do sol. Ela é absolutamente necessária para a fotossíntese, porque a luz solar é usada para obter nutrientes do dióxido de carbono e da água. Um dos subprodutos desse processo é o oxigênio, aquilo sem o qual as pessoas não conseguem viver. Portanto, sem luz solar, sem plantas e sem oxigênio. A luz solar também é crucial para os humanos. Por exemplo, ela ajuda o cérebro a liberar serotonina, um hormônio que melhora o seu humor e faz você se sentir concentrado e calmo. Graças à radiação ultravioleta B dos raios solares, sua pele produz vitamina D. Ela é vital para um sistema imunológico forte e ossos, dentes e músculos saudáveis. É por isso que as pessoas teriam que encontrar um substituto para a luz solar. Felizmente, as lâmpadas LED que emitem comprimento de onda ultravioleta podem produzir a luz que os corpos humanos e as plantas tanto desejam. No novo mundo subterrâneo, não haveria grandes campos iluminados pelo sol. Em vez disso, haveria estufas extensas com luzes LED brilhando no teto. Máquinas especiais alimentariam plantas e colheitas com água reciclada rica em nutrientes. Em algumas áreas localizadas em estreitas falhas subterrâneas, as pessoas usariam algo como contêineres de transporte em vez de estufas. Esses recipientes seriam embalados com fileiras verticais de plantas e lâmpadas LED azuis e vermelhas. Quanto às pessoas, elas teriam que seguir uma dieta rica em vitamina D. Isso significaria comer muitas gemas de ovos, queijo, peixe, espinafre, soja e assim por diante. Se esses alimentos não forem suficientes, os suplementos de vitamina D resolveriam o problema. Sem a luz do dia, as pessoas teriam problemas com seus ritmos circadianos que regulam os padrões de sono. Se você estivesse isolado em algum lugar sem um raio de luz, dormiria facilmente por 48 horas seguidas. É por isso que as pessoas que vivem sob a superfície da Terra dependeriam de luzes artificiais para controlar seu relógio interno. Não haveria problemas com eletricidade. Ela seria produzida com a ajuda do calor interno da Terra. Esse tipo de energia é chamado de geotérmica, do grego para terra e calor. Ela pode ser extraída de água quente e rochas. Como uma cebola, nosso planeta é composto por várias camadas. A parte mais interna é um núcleo sólido com cerca de 2.400 km de diâmetro. Feito de ferro, ele é cercado por um núcleo externo escaldante. Tem até 2.250 km de espessura e é principalmente composto de níquel e ferro líquidos. A próxima camada é o manto.
Embora muitas pessoas o imaginem como lava, o manto é, na verdade, uma rocha. Mas essa rocha é tão quente que flui como um alcatrão da estrada. A temperatura no centro da Terra pode alcançar até 6.000 graus Celsius. Isso é quase 250 graus a mais do que na superfície do Sol. O manto também é escaldante, variando de 4.000 graus Celsius nos limites com o núcleo a 200 graus em suas partes mais externas. Não é à toa que as pessoas não teriam dificuldade em transformar todo esse calor em energia elétrica. Mas, como o interior do nosso planeta é incrivelmente quente, as pessoas não seriam capazes de construir cidades subterrâneas muito profundas. Todas as áreas habitáveis provavelmente ficariam mais próximas da superfície. A parte mais externa da Terra, a crosta, é como a casca de um ovo cozido. Ela é dividida em blocos gigantescos chamados placas tectônicas. Quando duas placas colidem, montanhas se formam e novas fendas aparecem no fundo do mar. Elas têm larguras diferentes, de 40 km de espessura abaixo dos continentes a 8 km de espessura abaixo dos oceanos. Esses blocos viajam, flutuando no manto da Terra de forma lenta e quase imperceptível. Isso significa que as cidades subterrâneas também se moveriam, mas seria quase impossível notar esses movimentos. Por sinal, as pessoas começaram a acreditar que poderia haver outro mundo dentro do nosso planeta no século XVII. A ideia ganhou o nome de Teoria da Terra Oca. Ela afirmava que metade do planeta era ocupada por seu peso de superfície. Abaixo da superfície havia algum espaço vazio. Um pequeno sol pairava bem no centro dessa cavidade, criando um ambiente tropical confortável no lado interno da superfície da Terra. Podia-se entrar no interior da Terra por uma das aberturas próximas aos polos Sul e Norte. Acreditava-se que uma raça de seres humanos avançados vivia dentro do planeta. Eles eram pacíficos e viviam por séculos. Bom, obviamente não humanos. Eles tinham tecnologias únicas, como por exemplo, veículos voadores. E como o clima dentro do planeta era melhor do que na superfície, essa raça era muito mais forte e saudável. Embora essa ideia pareça ficção científica, vários cientistas famosos a apoiaram. Algumas pessoas ainda têm certeza de que existe outro mundo dentro do nosso planeta. Mas se a Terra fosse oca, não teria um campo magnético. E sem um campo magnético, os ventos solares expulsariam a nossa atmosfera em um piscar de olhos. Isso deixaria nosso planeta verde, deserto e inabitável, como Marte está. O campo magnético em nosso planeta existe graças aos processos que ocorrem em seu núcleo não muito vazio. Os metais líquidos estão em constante movimento no núcleo externo da Terra, gerando correntes elétricas. Quando o planeta gira em torno do seu eixo, as correntes elétricas formam um poderoso campo magnético. O lado da magnetosfera voltado para o Sol é tão grande quanto 10 raios da Terra. E o outro lado se estende em uma cauda magnética que se espalha por 200 vezes o raio da Terra. Por vários anos, a nave espacial Kepler da NASA esteve vagando pelo espaço. Ela estudou mais de 150 mil estrelas em toda a galáxia. Essa pesquisa tinha um objetivo específico: encontrar planetas semelhantes à Terra. Esses planetas podem um dia se tornar nosso segundo lar, mas isso vai acontecer apenas em um futuro distante, quando a humanidade começar a colonizar o espaço. A missão foi um sucesso. A Kepler encontrou muitos planetas que foram chamados de superterras. No nosso sistema solar, não há um único planeta que possa ser chamado de superterra. Alguns cientistas acham que ele possa estar escondido em alguma extremidade do nosso sistema, mas ninguém encontrou evidências diretas disso ainda. Superterra soa impressionante, mas na verdade é improvável que se pareça com o nosso planeta. Em todo o universo, existem muitas dessas supers. Para se tornar uma superterra, um planeta deve pesar de 1 a 10 vezes a massa do nosso. Ele também precisa ter o dobro do tamanho e ser alimentado pela energia de uma estrela. Esses são todos os critérios. A superfície de tal planeta pode ser rochosa, gasosa ou mesmo mista. Imagine viver em um planeta assim. Ele é igual ao nosso, com atmosfera, clima e paisagens semelhantes, mas várias vezes maior. Nossa vida é diferente aqui. Por causa do aumento da massa, a gravidade neste planeta é muito mais forte. Não existem montanhas altas ou árvores neste mundo. O Everest é várias vezes menor. A maioria das árvores não cresce mais do que um prédio de um andar. As pessoas também são mais compactas. É difícil para o corpo crescer quando a gravidade o pressiona com o dobro ou o triplo da força. A altura média de um adulto é de 1 metro. Existem quase 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Nas grandes cidades, a sensação é de que elas são muito lotadas.
Mas na Superterra, a área é 2 vezes maior. E as pessoas também são menores. Elas dirigem carros pequenos e vivem em casas pequeninas. É por isso que há muito mais espaço. O ar é mais limpo e nem todas as partes deste planeta foram totalmente exploradas ainda. Os dias e noites aqui duram mais do que na boa e velha Terra. Hoje é segunda-feira e a terça-feira começará em 48 horas. Mas as pessoas ainda não têm tempo livre suficiente. As horas de trabalho estão mais longas agora e as pessoas precisam de mais tempo para dormir, descansar e se locomover. O legal, no entanto, é que agora as pessoas são muito mais fortes e resistentes. Se uma pessoa comum chegar à Superterra, se sentirá como se estivesse carregando uma mochila pesada cheia de tijolos. Seus músculos não estarão acostumados a transportar uma carga dessas o tempo todo. Mesmo durante o sono, ela se sentirá pesada. Em uma pessoa despreparada, essa pressão pode causar danos aos ossos e músculos e levar a consequências desagradáveis. Mas como as pessoas vivem na Superterra há milhares de anos, elas evoluíram e se adaptaram às novas condições. Neste planeta, os ossos humanos são tão fortes quanto o ferro. Os músculos são duros como uma rocha. Os humanos são criaturas pequenas, mas poderosas. Mas eles não têm consciência dessa força toda. Tudo ao redor deles é pesado, e essa é a norma. As árvores são mais resistentes, e sua madeira é mais durável, o que significa que os móveis são mais pesados também. Uma única folha de papel na Superterra pode pesar 10 vezes mais do que estamos acostumados. Um carro de passageiros pode pesar em média como 2 caminhões de bombeiros, e uma colher de chá é mais pesada do que um haltere. Mas como o peso de todos os veículos é maior aqui do que no nosso planeta, as pessoas precisam de mais força e combustível para atingir altas velocidades. Portanto, elas usam muita gasolina. São necessários muito mais recursos para enviar foguetes ao espaço. É preciso mais combustível para superar a gravidade da Superterra e deixar sua atmosfera. As naves espaciais também precisam pesar menos. Quando tudo é tão pesado e denso, você não se sente super forte. Mas digamos que você seja um residente da Superterra e decida visitar a boa e velha Terra um dia. Você se torna um super-humano aqui. Pode chegar em qualquer carro, colocar as mãos contra o porta-malas e começar a movê-lo. Na academia, você levanta facilmente qualquer peso. Com um golpe, pode deixar uma rachadura na parede de concreto ou perfurar uma placa de madeira. Tudo isso parece extremamente impressionante, considerando sua pequena estatura. Suas pernas, acostumadas a cargas pesadas, parecem muito leves aqui. Você consegue pular facilmente de um telhado para outro. Se acidentalmente cair de um prédio de 2 andares, seu corpo não sofrerá nenhum machucado sério. Sua pele não ficará arranhada e seus ossos resistirão facilmente à queda. Na Terra, você se torna um super-herói. Infelizmente, uma Superterra com as condições perfeitas para os humanos ainda não foi encontrada. Esses planetas ainda são pouco compreendidos. Eles podem até representar um perigo para os humanos. Uma grande massa significa uma grande quantidade de energia, e essa energia precisa ser liberada. Se vivêssemos na Superterra, erupções vulcânicas seriam tão comuns quanto tempestades. O aumento da gravidade também pode causar mais movimento das placas tectônicas. A paisagem e a crosta do planeta seriam muito instáveis. Imagine terremotos acordando você todos os dias. Essas condições encorajariam as pessoas a desenvolver um grande senso de equilíbrio. Haveria também tecnologias especiais para fortalecer as fundações das casas. Movimentos frequentes das placas tectônicas desencadeariam enormes tsunamis. Os oceanos mudariam constantemente de forma. Áreas de terra enormes seriam inundadas. Nessas condições instáveis, as pessoas nunca conseguiriam construir cidades permanentes e viver confortavelmente. Além disso, se alguém viesse aqui, seria difícil para ele voar para longe por causa da forte força gravitacional do planeta. Objetos espaciais que passassem voando pela Superterra teriam maior probabilidade de cair no planeta. Além de erupções vulcânicas e terremotos, haveria chuvas de meteoros frequentes. E essas não seriam apenas pequenas rochas que evaporam na atmosfera. Enormes asteroides poderiam ser desviados do seu curso pela gravidade do planeta. As pessoas teriam que construir uma máquina capaz de destruir meteoritos antes que eles entrassem na atmosfera. Mas mesmo se tivessem sucesso, centenas de pedaços de rochas espaciais ainda cairiam na Superterra. Após todas essas catástrofes, as pessoas provavelmente entenderiam que há apenas uma super incrível Terra e é o nosso planeta natal. A pior coisa que pode acontecer à Terra é o endurecimento do seu núcleo. Assim que parasse de funcionar, o planeta perderia o escudo que protege a ele e a nós da radiação espacial. Tempestades solares e rajadas de energia poderiam criar sérios problemas para as pessoas.
Todos os componentes eletrônicos deixariam de funcionar normalmente. A internet, usinas de energia, semáforos, computadores, aviões e tantas outras coisas. Para sobreviver em tal lugar, as pessoas teriam que viver sob uma enorme cúpula. Ela não permitiria a passagem de radiação e meteoritos. Mas muitas superterras têm condições ainda mais difíceis do que isso. Por exemplo, há um planeta onde a temperatura do ar é tão alta que os metais evaporam lá. É improvável que qualquer forma de vida possa surgir em tal lugar. Mas se os humanos tivessem que evoluir lá, nossa espécie seria invulnerável. Imagine criaturas cobertas por uma pele mais forte e elástica do que qualquer material na Terra. Caminhar através do fogo seria tão comum quanto respirar. Os habitantes deste mundo provavelmente tentariam dominar outros planetas. A única coisa que eles não seriam capazes de suportar seriam as baixas temperaturas. Uma leve brisa morna pareceria uma rajada de vento gelado para eles. Existe outra superterra semelhante a essa. Ela recebe uma tremenda quantidade de energia da estrela mais próxima. Por causa disso, as temperaturas lá são tão altas que destroem até mesmo as moléculas. Nas profundezas do espaço, os cientistas encontraram outra superterra. Ela tem 2,5 vezes o tamanho do nosso planeta e é completamente coberta por água. Não há um único pedaço de terra nela. O planeta é pesado, é por isso que fica um pouco inclinado para o lado. Quando essa superterra gira em seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Enormes tsunamis destrutivos são uma ocorrência comum neste planeta. Se as pessoas vivessem lá, pareceriam mais com anfíbios do que com humanos. Outra superterra está a 6 anos-luz de nós. Sua massa é 3 vezes maior que a da nossa Terra. O planeta leva cerca de 233 dias para orbitar sua estrela. Esse planeta recebe apenas 2% da energia da estrela. A superfície desse mundo é um lugar escuro coberto de gelo. Ele é um dos planetas mais incríveis que existem e parece bastante amigável, além de potencialmente habitável. Assim como a nossa Terra, ele brilha com uma luz azul. Mas sua aparência engana. Nessa superterra, os ventos sopram a 7 vezes a velocidade do som. Mas o principal perigo são as chuvas de vidro. Trilhões de fragmentos transformam em pó tudo que está pelo caminho. Puxa, eu vou ter que passar esse aqui. Você está em um lindo planeta com uma paisagem bem diferente. Ao seu redor há pessoas comuns caminhando nesse mundo exótico. Mas está tudo normal. Você mora aqui agora. A humanidade decidiu que era hora de deixar a Terra. E agora todos nós vivemos bem longe, em outra galáxia. Mas o que aconteceu com o nosso planeta de origem? Bem, nosso sistema solar tinha uma data de validade. Se passaram 7,5 bilhões de anos desde 2020. E o Sol começou a se expandir, engolindo os planetas um a um. Mercúrio, Vênus, Terra. Mas as condições de vida na Terra ficaram insuportáveis muito antes disso. Vamos voltar a essa época. Em 4,5 bilhões de anos, nossa galáxia vai passar por um acontecimento incrível. A galáxia Andrômeda nos atingirá com uma velocidade tremenda. Como resultado dessa colisão, algumas estrelas serão jogadas para longe, enquanto outras formarão novos sistemas solares. E o mais provável é que todos os seres vivos deixem de existir a partir da fusão das duas galáxias. É por isso que as pessoas resolveram arrumar suas coisas. Entraram em espaçonaves de nova geração e partiram para partes longínquas do espaço em busca de um novo lar. Pode haver uma infinidade de planetas no universo nos quais os humanos podem, supostamente, viver. Um dos principais requisitos é que o planeta precisa orbitar uma estrela em sua zona habitável. Ou seja, a temperatura precisa permitir que a água fique em estado líquido. Encontramos sistemas estelares parecidos com o nosso todos os anos, e recentemente descobrimos um bem pertinho de nós. Se trata da Próxima Centauri. Há pelo menos 2 planetas ao redor dessa anã vermelha, nos quais poderíamos habitar. Mas o problema é que esse sistema está a 4,2 anos-luz de distância. Então tivemos que dar uma olhadinha na nossa garagem e escolher um veículo que pudesse nos levar tão longe. O Saturn V é um foguete que foi usado para levar os humanos à Lua. Ele alcançava uma velocidade 30 vezes maior que a do som. Hoje temos tecnologias mais avançadas, como o foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Porém, a velocidade ainda é praticamente a mesma. Esse foguete levaria cerca de 113 mil anos para nos levar à estrela mais próxima. Então, vasculhamos nossa garagem com mais cuidado e vimos o objeto espacial mais rápido já criado pelos humanos, a sonda Parker Solar. Sua velocidade
é de 750 mil quilômetros por hora. Ela usa a gravidade do Sol para acelerar. Então, vamos supor que seja possível construir um foguete que consiga alcançar essa velocidade. Agora analisamos um mapa estelar, fazemos alguns cálculos, desenhamos diagramas e... 6.600 anos. Agora vamos olhar para os fótons. Eles são as menores partículas que viajam à velocidade da luz. E aí você pensa, será que dá para construir uma nave capaz de viajar tão rápido quanto um fóton? Até recentemente, viajar nessa velocidade era impossível. As leis fundamentais da física dizem que nenhum objeto com massa consegue acelerar tanto assim. Energia é necessária para acelerar a massa e para alcançar a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Precisamos de uma quantidade infinita de energia. Mesmo assim, isso é lento demais. Levante a cabeça e olhe para o Sol. Ele está tão perto de nós, mas a luz dele alcança nosso planeta em 8 minutos. É o tempo que você leva para passar pelo drive-thru e pegar seu hambúrguer. E uma jornada até a estrela mais próxima levaria 4,2 anos. Dá para se graduar na faculdade durante esse período. Mas podemos encontrar um jeito de driblar as leis da física e viajar mais rápido que a luz. Dobra espacial. Essa é uma tecnologia que manipula o espaço e o tempo para quebrar as leis do movimento. Na ficção científica, é um campo que envolve uma espaçonave como se fosse uma bolha ou uma concha e permite que ela exceda a velocidade da luz. E já temos uma tecnologia semelhante, a propulsão de Alcubierre. Como é impossível se movimentar na velocidade da luz no espaço-tempo normal, a nave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo ele atrás de si. Aí não só a nave se movimentará, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha. Na verdade, isso permitirá que a espaçonave se movimente em qualquer velocidade até 10 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser monstruosamente gigante. Precisamos de uma quantidade de energia comparada à quantidade de massa e energia do planeta Júpiter inteiro. Mas, em simpósios recentes, os cientistas começaram a dizer que existe esperança. Em 2069, a NASA planeja lançar uma missão interestelar para explorar planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. Ainda não sabemos detalhes sobre essa missão. Ela nem tem nome, mas será uma homenagem ao 100º aniversário da missão Apollo, que foi a primeira missão tripulada a pousar na superfície lunar. Nesse lugar, próximo de Pasadena, na Califórnia, um pequeno grupo de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está fazendo de tudo para que a missão aconteça. E seus últimos cálculos fizeram com que todos gritassem Eureka! Parece que o anel ao redor da nave, que seria responsável por criar o famoso campo de dobra, não deveria ser perfeitamente redondo como eles pensavam. Ele precisa ter o formato parecido com o de um donut. Isso vai simplificar muito o design e a construção da nave. E a melhor parte é que para testar essa tecnologia, uma espaçonave do tamanho da sonda Voyager 1 é suficiente. Agora os pesquisadores estão tentando alcançar pelo menos 10% da velocidade da luz e lançar a sonda para o sistema estelar Alpha Centauri. Nesse caso, para cobrir a distância de 4,4 anos-luz, a sonda precisará de 44 anos. Para se ter uma ideia, a missão Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977. Em 43 anos, ela viajou cerca de 22,5 bilhões de quilômetros e é o objeto mais remoto feito pelo homem. É também o mais solitário no universo. A Voyager 1 já deixou as fronteiras do nosso sistema solar há muito tempo e está em constante movimento dentro do espaço sideral. Mas fique sossegado, pois os cientistas têm mais algumas ideias em seus laboratórios secretos. Dizem que agora eles sabem como alcançar a velocidade da luz. A Associação Espacial está considerando a possibilidade de lançar pequenos drones movidos a laser. A força nuclear, bem como as colisões da matéria e antimatéria, podem fornecer energia suficiente para acelerar o objeto à velocidade da luz também. Mas seus colegas de um laboratório próximo estão trabalhando duro para implementar outra tecnologia, a propulsão a íon. Ela usa partículas de gás aceleradas pelo campo elétrico. Resumindo, seu foguete comum é uma fera na estrada. Ele afunda o pé no acelerador e queima um monte de combustível para atingir a velocidade que precisa. Mas a propulsão a íon é como uma velha senhora dirigindo cuidadosamente. Ela pisa no acelerador devagar para ganhar velocidade. Na escola espacial, a velha senhora terá mais eficiência e conseguirá dirigir mais além do que o cara pé quente. É nisso que os cientistas estão de olho. Mesmo assim,
um número incerto de anos passará até que surja uma forma de implementar a dobra espacial ou a propulsão a íon. Queremos fazer com que a humanidade seja interestelar, mas primeiro precisamos mantê-la viva. Agora estamos desenvolvendo tecnologias para enviar a primeira missão tripulada para Marte. A colonização de Marte será o primeiro passo para virarmos interestelares. Será uma espécie de ensaio antes de colonizar planetas distantes. Precisamos entender que, embora as condições de vida dos exoplanetas possam ser parecidas com as da Terra, ainda teremos que terraformá-las. Temos que testar nossa tecnologia em Marte para fazer com que a temperatura de lá seja igual à nossa. Também precisamos aumentar a pressão atmosférica para que a água possa existir em estado líquido e criar uma camada de ozônio que nos protegerá da radiação solar. Depois disso, conseguiremos respirar livremente na superfície do planeta vermelho, sem precisar usar roupas espaciais. É preciso dominar essas tecnologias antes de criar uma dobra espacial de verdade. Alguns séculos atrás, as pessoas navegavam pelos oceanos e foram aperfeiçoando suas embarcações para explorar o nosso planeta completamente. Agora, seremos a geração que construirá novas embarcações para travar longas jornadas fora da Terra. A dobra espacial abrirá horizontes incríveis para nós. Olhe para nossa galáxia. Há inúmeras estrelas nela. Ao redor de cada uma delas pode haver planetas e em alguns deles pode haver vida. A dobra espacial nos fará entrar em contato com essas formas de vida e explorar nossa galáxia muito mais rapidamente. Esse futuro já está perto. Daqui a pouco, teremos a chance de nos juntar aos cientistas, vestir nossas roupas espaciais e viajar para a imensidão do espaço em busca de novas aventuras. O barulho dos freios na via molhada, os olhos do motorista horrorizados, um impacto ensurdecedor. Você abre os olhos, com a chuva caindo no seu rosto, e não vê nada além de um borrão inicialmente. Então a visão clareia e dá para ver o céu cinza e a sombra escura de um rosto acima de você. Você está bem? Sinto muito, não te vi. Você se levanta com a ajuda do motorista que o atingiu. Felizmente, além das roupas rasgadas, não houve nenhum dano sério e nem mesmo sente dor. Seu exoesqueleto absorveu todo o impacto. O motorista se oferece para chamar uma ambulância, mas você recusa. Mesmo assim, vocês dois esperam a chegada da polícia. Você diz aos policiais que foi sua culpa por atravessar a rua no lugar errado. Eles dão uma advertência e os liberam. Em casa, você tira a camisa e verifica as placas de quitina na sua lateral. Elas parecem absolutamente bem. Afinal, o exoesqueleto é uma característica evolucionária maravilhosa. As placas são duras o suficiente para suportar um impacto grande sem quebrar. E também são flexíveis, atuando no meio como uma mola quando algo as atinge. A propósito, sobre aquele impacto, você se lembra claramente de que não atravessava a rua tão rápido quanto costumava. Então franze a testa e balança os braços e as pernas. Depois se dobra na cintura para verificar suas suspeitas. Isso mesmo, ficou mais difícil para se mover. A casca é muito rígida. Bem, é hora de trocá-la então. Você respira fundo algumas vezes, inalando o mais forte que consegue. Aí houve um estalo atrás. É a casca dura saindo. Seu corpo cresceu e parece estranho dentro do exoesqueleto. Mas a parte externa dele não cresce, pois ao contrário do restante, ela não é viva. Você prende a respiração, seu peito se enche e finalmente a rachadura fica grande o suficiente para tirar a carapaça. Mas primeiro você se levanta e pega um pequeno pé de cabra na sua escrivaninha, mantido ali exatamente por esse motivo. Aí o empurra sob as placas nos seus braços e solta as articulações dos cotovelos. Ah, sensação de liberdade. Aquela coisa dura cai no chão e por baixo há uma pele macia e enrugada, que fica mais dura enquanto você observa. Com seus braços novos e um pouco maiores, você se estica para trás e retira a carapaça. Ótimo, agora está rosado, todo enrugado e sua sensibilidade aumentou. Sua pele nova é sensível ao toque e não tolera nenhum estresse. Levará uma noite para o novo exoesqueleto endurecer e poder oferecer proteção novamente. Então você deita na cama e logo adormece. De manhã está coberto com placas duras novamente. Ótimo! O telefone vibra e tem um lembrete de que é hora da sua corrida semanal de tobogã. Você se veste rapidamente, pega a sua bolsa esportiva e sai. Então decide ir de moto até o local. E não precisa de nenhuma proteção, pois a carapaça é dura o suficiente para suportar qualquer tipo de acidente. O vento bagunça seu cabelo de leve e em 20 minutos você está lá.
Seus companheiros de equipe acenam do topo da pista, já vestindo os trajes esportivos deles. Hoje você concordou em tentar ir pela mais longa, com várias curvas fechadas e uma largada alta. E vai primeiro. O vento sopra direto no seu rosto, e a velocidade vai aumentando a cada segundo. Vem a primeira curva fechada. Você estica o braço para o lado para desacelerar e virar, e consegue. Mas a segunda curva parece muito rápido, e não dá tempo de reagir. É como se estivesse em câmera lenta. Você se aproxima da curva de cabeça, tentando fortemente desviar, apenas inclinando um pouco. Então desliza direto pela lateral do tobogã e quando vê está no ar, o sobrevoando. Aí vai se aproximando do chão e... ploft! Sai rolando pela grama artificial, protegendo a cabeça com os braços. Na sequência se levanta lentamente, sentindo o seu corpo e procurando sinais de rachaduras na carapaça. Seus companheiros de equipe chegam, preocupados. Você parece estar bem, mas há um rangido e uma dorzinha na lateral quando se inclina para a esquerda. Então pede desculpas e vai para o hospital mais próximo. A médica inspeciona sua carapaça e pede um raio-x. Na imagem, dá para ver uma pequena farpa entre duas placas, pegando direto no tecido mole que fica embaixo, e é de onde vem a dor. O fato é que as placas rígidas e flexíveis são firmemente conectadas com o músculo e outros tecidos por baixo. Então, se alguma coisa passar entre as placas, estará entrando direto no seu corpo. A médica pega uma pinça e cuidadosamente puxa a farpa. Você sente uma pontada aguda e logo um alívio. Aí agradece e já está se movendo para sair quando ouve um gemido atrás de uma cortina na parte de trás do consultório. A cortina se move um pouco e você vê um braço humano. Mas parece estranho, como se a carapaça tivesse saído. Alguém está trocando de casca aqui? Você olha surpreso para a médica, mas ela de repente se levanta e rapidamente o acompanha para fora da porta. Sua escolha é descobrir o que está acontecendo e fica por perto, observando discretamente o consultório médico. Os pacientes vêm e vão, e quando chega a hora do almoço é a sua chance. A médica sai e se esquece de trancar a porta. Você dá uma olhada em volta e entra discretamente enquanto ninguém está olhando. Doutora, é você? Uma voz vem de trás da cortina. Tremendo de medo e expectativa, você coloca a mão nela. Então respira profundamente para se acalmar e a puxa. Atrás dela, em uma poltrona, está um homem, coberto por ataduras até o rosto, com apenas algumas partes do corpo visíveis através das faixas brancas. E essas partes não têm nenhum sinal de carapaça. O homem olha para você em estado de choque e aperta o botão que segura na mão direita. Quase imediatamente a porta se abre e 2 seguranças o pegam pelos braços e o levam para fora do consultório. Então você sente uma picada dolorida no pescoço e o mundo escurece. Depois você acorda com um barulho e chacoalhões, ouvindo vozes baixinhas e abre um pouco os olhos. Pelas frestas vê que está em algum veículo e logo à sua frente está sentada a mesma médica do hospital, mas ela está diferente. As mãos e o pescoço cobertos pela carapaça, mas o rosto parece despido e vivo. De repente ela olha para você e seus olhos se arregalam. A doutora grita: "Pare o caminhão!" e rapidamente pega algo do banco ao lado dela. Ela aplica no próprio rosto e dá para ver que é uma máscara de carapaça. O veículo começa a desacelerar e você vê que é a sua chance. Aí se levanta com um salto e se joga pela porta traseira do caminhão, forçando-a para abrir. Você cai meio desajeitado, mas levanta e corre. Logo atrás, a médica grita: "Pare, por favor, espere!" Mas você corre ainda mais rápido e consegue pegar uma carona até o seu bairro e dali vai para a casa a pé. Mas quando se aproxima da sua casa, vê um carro suspeito parado na frente. Apavorado, percebe que forneceu todos os seus dados ao hospital no momento do check-in. Ou seja, eles sabem seu nome e onde moram. Você se vira para correr antes que eles o vejam, mas esbarra na falsa médica novamente. Então recua devagar, mas já tem 2 homens grandes vindos do veículo em sua direção. Aí olha ao redor em pânico, mas a médica levanta a mão em um gesto de paz e pede para vocês entrarem para conversar. Parece não haver escolha, então vocês 2 entram na sua casa, deixando os outros homens do lado de fora. Quando se sentam, a médica tira a máscara novamente. Acontece que ela nasceu com uma anomalia genética. O esqueleto dela não fica fora do corpo, mas dentro, e tem uma estrutura óssea. Riam muito dela durante a infância, e as outras crianças a chamavam de Maria de Pele. Então ela pegou as velhas carapaças de seus pais e as adaptou para caberem nela. A mulher dedicou o resto da vida para encontrar outras pessoas como ela, enquanto escondia a verdadeira identidade de todos. Mas o único que ela conseguiu encontrar até então foi o homem que você viu no consultório.
Ele sofreu um acidente de carro e a velha carapaça dele emprestada não salvou dos ferimentos. E então você apareceu. Depois da história, a médica se desculpou por seu comportamento anterior e perguntou se você gostaria de participar do novo experimento dela. Ela queria dar a si mesma, àquele homem e a outras pessoas com essa condição, uma oportunidade de viver uma vida normal entre os outros. E, para isso, precisava de partes de uma carapaça que ainda não foi trocada. É seguro, ela garante. A casca vai crescer de novo, como sempre. E depois de pensar um pouco, você concorda. Ela sorri e agradece. Você vai a um laboratório que a doutora alugou e deita na maca sob orientação dela. E vê o João, o homem ferido do consultório, em uma maca próxima, inconsciente. A médica avisa que precisará aplicar anestesia geral e coletar as amostras da sua carapaça. Você concorda, e ela injeta o medicamento. Ao acordar, a sensação é de frescor no corpo. Você olha para si mesmo e vê uma pele nova, endurecendo lentamente como no dia anterior. Logo à sua frente está a doutora Maria. Ela está sorrindo com lágrimas nos olhos. Quando olha para o lado, vê o João, sentado na maca e com a carapaça presa perfeitamente ao seu corpo. Quando você quer dizer alguma coisa, seu cérebro envia um sinal para seus pulmões, boca e língua. E em instantes, você pronuncia a palavra. A luz reflete nos objetos. Seus olhos transformam isso em impulsos elétricos e seu cérebro entende o que você está olhando. Conversar, se movimentar, enxergar, respirar. Tudo isso acontece por meio de transferências rápidas de sinais no seu corpo. Agora imagine se você tivesse não só 2, mas 16 bilhões de olhos, mãos e pés. Não, seu corpo não mudou, mas seu cérebro agora está recebendo informações de 8 bilhões de outras pessoas no planeta também. Porque não é seu cérebro e mente. Todos esses corpos são controlados por um único cérebro. E isso não é tão ficção científica quanto soa. A inteligência coletiva já existe na natureza. As colmeias e colônias de formigas têm uma incrível habilidade de trabalhar como um organismo só. Uma colônia de insetos se assemelha a um cérebro em funcionamento, onde cada indivíduo é como um neurônio. Já pensou se a evolução fizesse os humanos não serem tão independentes e com pensamentos próprios que só são compartilhados quando eles querem? Digamos que somos uma grande colônia com um único cérebro compartilhado. Para tornar as coisas mais divertidas, vamos imaginar que você não faz parte desse cérebro unificado. Você é um viajante espacial e acabou de chegar à Terra. E a forma de vida dominante desse planeta é o ser humano. A primeira coisa que o deixa intrigado é a comunicação. Você está falando com um jovem na rua. Nós vivemos aqui, ele diz, e vai embora abruptamente. Na paz e na calma, diz uma mulher andando de bicicleta passando por você. Todas as pessoas daqui, um pedreiro grita do telhado de um prédio. Trabalham pelo bem comum, diz uma senhora idosa da janela de seu apartamento. Você se comunica simultaneamente com todas as pessoas, como se fossem uma só. Se alguém puxar papo com você nessa cidade, qualquer outra pessoa do outro lado do planeta é capaz de continuar a conversa. Os 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra sabem o que você está falando agora e sabem como é a sua aparência. Como se fosse um organismo só, a população do mundo inteiro está ciente de tudo o que acontece a qualquer momento. Não é preciso ter telefones, nem enviar mensagens, nem ligar para perguntar como seu amigo ou parente estão. Você já sabe como eles estão e eles também sabem como você está. Ninguém consegue fazer nada escondido dos outros. É como se o dedinho do seu pé resolvesse levar uma vida independente. Você saberia disso imediatamente. Não dá para pegar alguma coisa sem pedir, nem fazer nada errado. Aquela pessoa sabe os seus pensamentos. E pode esquecer de surpreender alguém com um presente. Esse alguém já sabe. Ele estava na sua cabeça quando você comprou o presente. Em uma vida comum, cada pessoa tem seu próprio mundinho, segredos e mistérios. Mas não mais. Aqui, todo mundo sabe tudo sobre os outros, pois nós somos os outros. As pessoas têm os mesmos sonhos, ninguém esconde nada. As mentiras não existem mais. E para um organismo tão gigante, composto por bilhões de pessoas, só existe um objetivo: a prosperidade de todos. As pessoas daqui não constroem monumentos para si mesmas. Elas não criam e competem por centenas de marcas diferentes de carros, telefones, acessórios ou roupas. Todo mundo vive como abelhas em um favo de mel. Muitas casas e prédios são idênticos por uma questão de praticidade, mas alguns são verdadeiras obras de arte.
Lindas arquiteturas e cidades altamente desenvolvidas são decorações para a mente global. Cada morador sabe exatamente quais são suas obrigações. Essa pessoa usa um carro para fazer entregas. Outra vai para um escritório todo santo dia. Outras usam aviões e navios para fazerem seu trabalho. Há milhões de tarefas diferentes e nenhuma delas é inútil. Se o cérebro quer um castelo, os indivíduos o constroem. Se o cérebro precisa de uma espaçonave, eles a criam. Muitos habitantes trabalham em hidrelétricas ou fábricas de alimentos para que todos vivam uma vida normal e confortável. Jornais e anúncios oficiais não são mais necessários. Se os cientistas fizerem alguma descoberta, cada pessoa no planeta saberá disso instantaneamente. Muitos empregos envolvem ficar de olho no planeta e na atmosfera para que não fique muito suja. Tudo é pelo bem de todos. Se um dos indivíduos não estiver bem, todos à sua volta farão de tudo para ajudá-lo. É como se um de seus dedos estivesse fraco ou machucado. Nesse caso, sua mão não conseguiria desempenhar suas funções normalmente. Do mesmo modo, esse grupo humano precisa de indivíduos fortes e saudáveis. Mas nem tudo é só trabalho e negócios. Qualquer cérebro que se preze gosta de relaxar, então as pessoas daqui organizam festas de escala planetária. Tem entretenimento também, só não é do tipo que você está acostumado. Ninguém grava filmes ou programas de TV. Não existem atores ou celebridades glamourosas. Afinal, qual é o sentido de escrever roteiros se o resto do mundo já sabe sobre o que será e como a história vai terminar antes mesmo de o filme ser lançado? Não, o principal entretenimento aqui é a ciência. Os recursos são gastos explorando o planeta e o espaço. O mundo inteiro prende o fôlego enquanto um submarino desce até alguma parte inexplorada do oceano. O que é isso? Uma nova espécie jamais vista na Fossa das Marianas. Assim que os cientistas veem as imagens da câmera subaquática, o planeta inteiro se alegra com a descoberta. Além da diversão, há inúmeros empregos relacionados à exploração espacial. O cérebro busca encontrar formas de vida parecidas, outro ser pensante desconhecido. A melhoria e preservação das cidades e da natureza são de alta prioridade para que as pessoas possam trabalhar e estudar tranquilas. Se alguém está trabalhando em um livro ou artigo científico, é muito mais fácil fazer isso em um lugar limpo com acesso a comida e água. Quando você, visitante, chegou a essa terra, foi muito bem recebido. Você é a segunda mente neste mundo e desperta o interesse de bilhões de pessoas. Mas nossa mente coletiva vem com uma bagagem familiar. O cérebro de uma pessoa comum não é perfeito. Sabe quando a gente duvida de si ou não consegue fazer a escolha certa? Parte de você quer pedir demissão de um emprego do qual não gosta, e a outra parte o convence a não fazer isso. Sua mente sempre avança e volta atrás, perdida em seus próprios pensamentos. Ela pode distraí-lo no trabalho e fazê-lo perder o sono à noite. Aqui, essas dúvidas são projetadas em bilhões de pessoas e surgem conflitos entre elas. Talvez o pedreiro do telhado gostaria de estar controlando aquele submarino que explora as profundezas do mar. Sim, todos são necessários e o que cada um faz tem a mesma importância. Mas cada um de nós tem suas preferências, né? A mente coletiva pode ficar aborrecida, se sentir exausta ou ficar desesperada. Afinal, continuamos sendo humanos. Quando isso acontece, a população fica mais lenta, o cérebro fica preguiçoso e todos produzem menos. É como se o mundo inteiro estivesse sob uma névoa. Mas pouco depois, esse sentimento passa e o cérebro coletivo volta a ficar de bom humor. As abelhas operárias atarefadas voltam à rotina e o progresso continua. A cada ano, o organismo expande. É que cada vez mais pessoas nascem. No futuro, o espaço e os recursos podem não ser mais suficientes. É por isso que descobrir outro planeta onde a vida seja possível é tão urgente. Os primeiros ônibus espaciais já foram construídos. Eles enviarão milhares de pessoas para o planeta vermelho. Assim que isso acontecer, os horizontes do cérebro expandirão. Mesmo vivendo na Terra, as pessoas saberão tudo o que está acontecendo em Marte. Você já está morando na Terra há muitos anos, documentando tudo o que vê sobre esse estranho, mas altamente eficiente ser humano. Mas você também viu criaturas misteriosas vivendo aqui. Elas surgem apenas à noite, vivem no subsolo e se parecem com o resto dos humanos. E sabe o que é mais estranho? Os 8 bilhões de pessoas e sua inteligência coletiva não notaram a existência desses habitantes. Pouco depois, você se dá conta de que as tais criaturas são o inconsciente.
Elas se escondem, mas ao mesmo tempo controlam todos que vivem na superfície. Assim como em um cérebro humano comum, a mente subconsciente também é um mistério por aqui. Ela afeta as emoções e a psique de cada pessoa e pode até ser a fonte dos sonhos coletivos que todos têm, dos medos mais profundos dessa espécie, de suas preocupações unificadas. O ser pode não ser capaz de explicar por que se sente tão confuso e ansioso às vezes, e é o subconsciente que está puxando as cordinhas. Ou até o comportamento. Cada memória que o cérebro produz, todas as informações que ele absorve, e isso tudo vai lá para baixo. As criaturas subterrâneas usam essa informação para proteger sua espécie. Você já teve a sensação de que está tomando a decisão errada? Provavelmente porque já passou por uma situação parecida e não aprendeu com ela. Você não se lembra, mas seu subconsciente lembra, e está tentando lhe conduzir para a direção certa. Tudo isso, em cima e embaixo, preserva a espécie. Então, parece que o ser humano ficará bem. Dar risadas em momentos sérios não tem graça nenhuma. E nem é pra ter. Isso é um mecanismo de defesa que o ajuda a encarar situações difíceis. Embora algumas pessoas entendam isso, você pode ficar bastante constrangido se não conseguir controlar sua vontade de dar risada. Para parar de rir involuntariamente em situações tensas, é preciso substituir esse tipo de comportamento por alguma coisa que o distraia. Lamber ou morder os lábios pode ajudar. Ou ainda, morder a parte de dentro da bochecha. Quem sabe se beliscar? A dor repentina vai fazer você parar de dar risada. Ou não. Brincar com alguma coisa é outra alternativa. O segredo é mexer com algo que possa distraí-lo. Tipo apertar o botão de uma caneta, pressionar as teclas do celular, ou até pegar nos brincos. Gente! Se mesmo assim não conseguir parar, a única solução é pedir permissão para sair do recinto. Dê uma boa desculpa. Diga que não está se sentindo bem ou que precisa tomar um ar. Aí aproveite que ninguém está por perto e ria à vontade. O riso pode ser um bom remédio sempre que se sentir estressado, mas um pouco inconveniente dependendo da situação. Enfim, suponhamos que não dê para sair da sala e que morder os lábios não esteja ajudando. Nesse caso, tente focar em uma cor no ambiente. Encontre todos os objetos amarelos ao seu redor, depois os vermelhos e daí por diante. Até uma meta insignificante como essa é capaz de levar suas emoções embora. Cante sua música preferida mentalmente, conte de 1 a 20 ou repita aquele comercial estranho que viu na TV na noite anterior de novo. O segredo é desviar sua atenção para algo neutro. Geralmente leva 1 minuto para que consiga se acalmar quando para de pensar em alguma coisa que o deixe apreensivo. Quando você chega a uma festa, é comum que todos olhem em sua direção. Mantenha os olhos bem abertos para mostrar que está confortável com esse mundo também. Quando estiver sorrindo, mantenha a boca levemente aberta. Se o sorriso for largo demais, podem achar que é um pouco falso. Hora de cumprimentar todo mundo. Lembre-se de que um aperto de mãos fraco pode ser mal visto. Afinal, é a primeira impressão. Se ele for firme, as pessoas pensarão que você é extrovertido e sociável. Quem tem um aperto de mão firme também tem mais chances de conseguir um emprego. E sim, ninguém gosta de pegar em mãos frias, então aqueça bem a sua antes de cumprimentar os outros. O jeito que alguém aperta a mão pode demonstrar a intenção. O aperto de 2 mãos indica que a pessoa é confiável. E se ela encostar no seu braço ou ombro enquanto estiver apertando sua mão, isso certamente mostra que ela não se comunica bem. Sempre segure sua bolsa com a mão esquerda. Assim a direita sempre estará pronta para um cumprimento. Não é de bom tom trocar de mãos na hora que for cumprimentar alguém em uma festa. Outro truque para parecer mais sociável em qualquer evento é sempre segurar uma bebida. Assim, as pessoas à sua volta pensarão que você é mais acessível. Não importa se é um amigo de longa data ou alguém que você acabou de conhecer. Sempre use o nome da pessoa com quem está conversando. Sim, pode haver centenas delas em uma festa, mas se você repetir o nome do interlocutor enquanto conversa com ele, isso fará se sentir especial. Eu tive uma amiga na escola que conseguia se lembrar dos nomes de todo mundo que conhecia em uma festa. E me recordo que isso encantava a todos. Elogie quem quer que seja que estiver conversando com você. Os psicólogos afirmam que tudo o que dizemos influencia a forma como os demais nos veem. Quando você elogia e diz que uma pessoa está bonita, ela inconscientemente começa a pensar que você é legal. O contrário também funciona. Quando reclama que alguém não é legal, os outros talvez achem que você é que não é legal, e não a pessoa da qual está falando. Para fazer com que mais gente goste de você, experimente a técnica do espelhamento. Basicamente, basta apenas imitar a linguagem corporal do interlocutor. É sempre bom encontrar alguém parecido com a gente.
Quanto à linguagem corporal, fique atento à sua postura. Mantenha o queixo paralelo ao chão e os ombros virados para trás o tempo todo. Quando estiver sentado, mantenha as pernas cruzadas. Isso também o ajudará a ter uma boa postura. Muitas pessoas conseguem, inconscientemente, sentir o humor de quem está à sua volta. Então, se quiser que seu amigo se sinta confortável quando estiver ao seu lado, fique de bom humor, ou pelo menos tente. Sua vibe positiva se espalhará, e os outros gostarão de você por se sentirem bem em sua companhia. Espere coisas boas dos demais. Isso pode soar ingênuo, mas se você pensar que alguém não é legal, se comportará de uma forma que revelará as piores coisas daquela pessoa. E é bem provável que ela não o tratará bem. Se demonstrar simpatia, porém, a maioria fará o mesmo em retribuição. Esta dica é meio sem lógica. Se for muito legal e altruísta, algumas pessoas podem não querer trabalhar e fazer amizade com você. Parece controverso, mas o problema é que os altruístas podem fazer os outros se sentirem piores. Ninguém acredita na sinceridade de quem só se preocupa com o bem-estar alheio. Sim, ninguém gosta de quem é perfeito. Será que isso existe mesmo? Então, uma boa dica é mostrar que se pode ser imperfeito às vezes. Os psicólogos dizem que as pessoas costumam gostar de quem erra de vez em quando. E é mesmo. Tocar nos outros sem parar não é legal, mas um toque sutil pode fazer alguém ter uma melhor impressão a seu respeito durante uma conversa. Dê um leve tapinha nas costas ou no braço, mas por favor, não exagere. O experimento mostrou que as garçonetes que usaram essa técnica, enquanto davam troco para os clientes, ganharam gorjetas maiores. Ó, saiu no lucro, hein? Para fazer alguém gostar ainda mais de você, conte um segredo. Deve ser alguma coisa pessoal que pode ser usada contra você. Isso funciona para ambos os lados, mas seu novo amigo precisa ter certeza de que você não espalhará o segredo dele por aí. A confiança é tão importante quanto a lealdade e a honestidade. Perguntas casuais como, qual é a sua cor preferida? São ok, mas algo como, fale sobre o seu primeiro amor. Pode fazer você conhecer melhor o interlocutor. De qualquer modo, tome cuidado com perguntas assim, e só as faça se tiver certeza de que não causará nenhum incômodo à pessoa. Seu comportamento na internet forma a impressão geral que os outros têm a seu respeito. Não compartilhe muitas fotos nas redes sociais. Sim, isso pode parecer que você é sociável e aberto, mas um estudo recente provou que as pessoas não parecem se relacionar muito bem com quem posta tudo na internet. Mas ao contrário também não é legal. Não compartilhar nada pode ser até pior do que postar demais. Parece suspeito quando alguém tem muitos ou pouquíssimos amigos em sua lista. Outro estudo revelou que a quantidade perfeita para despertar a simpatia dos outros é de cerca de 300 pessoas. Quem tinha menos de 100 na lista teve uma avaliação mais baixa, enquanto aqueles com mais de 300 davam a impressão de estar em busca de popularidade ou focados demais em redes sociais. Ei, esqueça os 300. Ter 6 amigos verdadeiros que realmente o conhecem e o amam como você é muito melhor que ter 300 conhecidos. Mas isso é apenas a minha opinião. Muito bem, voltando à festa, quando estiver conversando e receber uma resposta negativa, tente olhar dentro dos olhos do interlocutor. Isso faz a maioria das pessoas sentir que alguma coisa está errada e tem mais chances de mudar de ideia. Não, isso não funciona se pedir a um estranho para lhe dar o carro dele de presente. Mágica a gente não faz. Quando estiver em uma discussão acalorada e seu oponente não estiver concordando com seus argumentos, comece a falar mais rápido. Assim ele não terá tempo de processar tudo e precisará pensar de novo, aumentando a probabilidade de reconsiderar a opinião. O contrário também dá certo. Se alguém estiver concordando, comece a falar mais devagar, para que ele possa avaliar melhor a mensagem. Mas volto a dizer, falar rápido não vai convencer um estranho a lhe dar o carro. Que obsessão é essa? Se quiser receber a ajuda de alguém, é preciso pedir do jeito certo. As pessoas gostam de se sentir importantes. Então se você disser, preciso de você, terá mais chances de ter seu pedido atendido. Pedra, papel, tesoura. É um jogo famoso por ajudar as pessoas a fazer escolhas difíceis. Mas sabia que tem um jeito de sempre ganhar? Pouco antes da disputa, faça uma pergunta aleatória para o seu oponente, tipo, sabia que todos nós somos feitos de pixels? Seu amigo ficará confuso e menos propício a mostrar uma tesoura. Ei, amigo é para essas coisas. É uma combinação mágica de palavras que se deve dizer quando alguém o agradece por alguma coisa que você fez por ele. Na verdade, diga qualquer coisa menos sem problema. Essa frase desvaloriza o gesto bacana que o outro teve. Algumas pessoas costumam esquecer as coisas boas que os demais fazem por elas. Mas essa frase certamente as fará lembrar que te devem uma. Outra resposta clássica é, disponha. Aliás, eu quase não ouço essa mais. Observar a linguagem corporal de uma pessoa pode ajudar a ler a mente dela. Quando ela fecha os olhos ou está escondendo alguma coisa ou está cansada de você. Quem sabe os dois? Quando alguém passa a mão na boca, é porque certamente disse mais do que deveria. Ou de repente está com alguma afta. A maneira com que os outros sentam pode dizer muito sobre eles. Quem se inclina para frente enquanto senta
geralmente quer fazer contato e gosta da pessoa com a qual está conversando. Mas se o interlocutor se inclina para trás, isso mostra que ele está entediado e que não está muito afim de papo. De qualquer modo, você vai descobrir alguma coisa sobre ele. Disponha. Dia 1. Você está caminhando para a praça central da sua cidade. Em alguns minutos, encontrará seu melhor amigo que não via há anos. Você chega cedo e liga para seu amigo para saber onde ele está. Ele pega o telefone e você pergunta: Espere, quem é? Quem está falando? Responde o amigo. Você fica com medo, desliga e para. Para onde você está indo? As pessoas ao redor também param. Todas estão se olhando, surpresas. Ninguém entende o que está acontecendo. Cada pessoa do planeta perdeu a memória. Não completamente. Você sabe que é um ser humano que vive no século XXI em uma sociedade civilizada. Os problemas começam quando você tenta conectar os acontecimentos do passado com o presente e o futuro. Além disso, você esquece os rostos das pessoas. Não reconhece seu melhor amigo ao passar por ele e não se lembra se tem algum animal de estimação em casa. Você não sabe onde trabalha ou quem é seu chefe. Você sabe que o dinheiro tem valor, mas esqueceu a finalidade dele. Ainda assim, se lembra como dirigir, usar o telefone, tomar banho, ler, escrever e trancar a porta do apartamento. A memória das coisas do dia a dia permanece porque você faz tudo isso sem pensar, automaticamente. O resto da sua mente ficou em branco. Congestionamentos se formam nas estradas. As pessoas param seus carros, pois não se lembram para onde estão indo. Quem recentemente tirou a carteira de motorista esquece as regras de trânsito e como usar o carro. Notícias e shows ao vivo são interrompidos. O apresentador começa a mostrar a previsão do tempo e então pergunta: o que está acontecendo? Todos os blogueiros e jornalistas que trabalham ao vivo têm a mesma pergunta. Você liga a TV e não vê nada além de rostos confusos. Eles entendem que estão sendo filmados por câmeras de vídeo e observados por milhões de pessoas, mas ninguém se lembra do que deveria fazer. Diretores, divulgadores e todas as outras equipes de filmagem também não têm ideia do que fazer. Logo, todas as transmissões param. A cidade está em pânico. As pessoas entendem que há algo errado com o que está acontecendo agora. Aqui está um homem correndo aos prantos. Ele sabe que tem família, mas não se lembra quem são. Uma garota sentada no ponto de ônibus parece nervosa. Ela tem certeza de que precisa ir a algum lugar, mas não tem ideia de onde deve ir ou qual ônibus precisa pegar. Um grupo de amigos senta à mesa de um restaurante e se sente desconfortável, pois não entende mais por que estão comendo juntos. Os alunos que estão fazendo prova agora estão tomados pelo medo. Eles esqueceram tudo o que aprenderam nos últimos meses, até o nome da matéria. Os professores também esqueceram o que ensinam. Por várias horas você anda pela cidade com um monte de gente perdida. Todo mundo sabe que mora em algum lugar, mas ninguém se lembra do local exato. Felizmente, você não está longe de casa, e quando passa por um prédio de vários andares, ele imediatamente lhe parece familiar. Você passa por 10 andares em busca da porta certa, e finalmente encontra seu apartamento, mas a chave não entra. Uma senhora abre a porta. "Você é meu filho?" pergunta ela, assustada. Você diz que pode ter cometido um erro e vai para o apartamento seguinte. A chave entra dessa vez. Você está finalmente em casa. Dia 2. Você não consegue abrir nenhum site nem fazer ligações, pois os provedores de todo o mundo se esqueceram de como transmitir a internet. Então, o fornecimento de eletricidade e água para de funcionar. Você sente fome e se lembra de como fazer um sanduíche. Você abre a geladeira, mas quase não há comida. Você sabe que há um lugar onde pode conseguir comprar. Você sai, anda pelas ruas e encontra um supermercado. Lá dentro, vê pessoas vagando entre as prateleiras de alimentos. Você pega um pouco de pão, vegetais, presunto e vai para o caixa. Parece que você tem que fazer alguma coisa, mas não lembra o que exatamente, e então sai sem pagar. Mesmo com a internet e a TV sem funcionar, você se diverte, pois redescobre o mundo. As pessoas se tornam quem realmente são. Ninguém está tentando fingir mais. O chefe rigoroso acaba sendo um cara gentil e um pouco inseguro. A mulher que tem meditado por vários meses para controlar as emoções está com raiva de tudo. As pessoas se tornam muito diretas. Todas as barreiras internas e sociais se desfazem. Você não pensa no que os outros vão pensar de você, pois são todos estranhos.
Para alguns, isso traz alegria, pois se sentem livres e gritam alto nas ruas. Outros têm medo de sair de casa, pois não se sentem mais seguros. Dia 3. O lixo se acumula no seu apartamento. Muitos jogam o lixo na rua pela janela, mas você acha que é errado, então joga o lixo em um container perto da sua casa. As pessoas estão andando felizes pela cidade. Elas ouvem música e redescobrem suas canções favoritas. Todas se comunicam alegremente, ninguém vai trabalhar. Os alimentos e as roupas são gratuitas. Você sente que isso não vai durar muito. A bateria dos telefones vai acabar, assim como a comida e a água. Dia 4. Você anda de bicicleta pela cidade e percebe que cada vez mais lixo está se acumulando nas ruas. Tem muita gente nos supermercados e estão brigando por comida. Então, você percebe algo estranho. Um alarme dispara de um dos carros estacionados. O pedestre que passa se assusta e então chuta o carro. "O que é você?" ele pergunta. Parece que a perda de memória está piorando. Você vê uma barreira à frente e percebe que não sabe exatamente como contorná-la. Ok, é hora de dar uma caminhada. Depois de uma hora, percebe que não sabe para onde ir. Onde fica sua casa? Você não está em pânico, pois o tempo está bom. No final da tarde, você encontra um banco em um parque tranquilo e decide dormir por lá. Dia 5. O sol forte acorda você, que não se lembra como acabou neste banco e não sabe exatamente onde está. Você está com sede, então procura um pouco de água. Há um pequeno lago no parque. Muitas pessoas bebem água e você se junta a elas. Você esqueceu que não podia beber água dali. Em vez disso, você poderia pegar um refrigerante de um mercado. Mas o que é um mercado? E o que é uma garrafa? Quase toda a memória está apagada, apenas seus instintos permanecem. Dia 6. Você encontra uma mulher assustada com uma vara na mão. Ela está gritando alto para você. Você quer perguntar a ela o que aconteceu, mas não sabe o idioma. A mulher gesticula, pula, faz sons estranhos, agarra sua mão e o conduz a algum lugar. Vocês passam pelas ruas. As pessoas se comportam como animais. Elas sobem em árvores, quebram janelas de casas, pegam restos de comida no lixo. A mulher para de repente e olha para você. Ela se esqueceu para onde ia e o que queria lhe mostrar. Você também não se lembra por que está seguindo ela e vai embora. Dia... que dia é hoje exatamente? O que é um dia? Você está descalço em algum lugar da floresta, correndo atrás dos esquilos, mas não consegue pegá-los. Então, sobe em uma árvore alta e vê objetos verticais estranhos à distância. Alguns deles emitem fumaça. É uma cidade em ruínas, mas você não lembra o que é uma cidade. A noite chega. Você olha para as estrelas e para a lua. Você estende a mão para agarrar o satélite natural da Terra, mas ele está muito alto. Você sobe ainda mais alto, mas a lua parece estar na mesma altura. Você olha para ela e adormece ali, no galho da árvore. É de manhã. Você abre os olhos e grita de medo. O que está fazendo ali? Onde você está? Por que a cidade está tão longe? Por que suas roupas estão rasgadas? Onde estão seu telefone e as chaves do apartamento? Sua memória voltou, mas você não se lembra do que aconteceu nos últimos 7 dias. Você volta para a cidade e encontra as pessoas surpresas. Elas também não sabem o que aconteceu. E o mais divertido é que ninguém consegue resolver esse mistério, já que todas as câmeras da cidade foram desligadas e os jornais não cobriram esses acontecimentos. A humanidade despertou no caos. Tudo que você se lembra é que estava com pressa para encontrar seu amigo e um momento depois acordou em uma árvore.